que Ele nos adotou na sua família em amor, por amor. Ou seja, não havia nada em nós mesmos, nenhum mérito em nós mesmos, que fosse atrativo para Deus. Ou seja, Deus nos amou por causa do seu amor. Deus nos escolheu por causa do seu amor. Deus nos elegeu por causa do seu amor, da sua graça maravilhosa. E em resposta a isso, nós devemos amá-lo, expressar o nosso amor a Ele através da nossa adoração. Então, por que nós devemos adorar ou expressar o nosso amor a Deus? Primeiro, porque Ele nos amou. Segundo, por que nós devemos adorar a Deus? Por que nós devemos expressar o nosso amor a Deus? Porque tudo que nós temos veio do Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim: tudo que você tem, diga mais forte, diga: tudo que você tem vem do Senhor. Tudo que nós temos vem do Senhor. O irmão Lázaro, que já está com o Senhor na glória, ele cantava essa canção. E agora, com certeza, está cantando junto com os anjos lá na eternidade. Amém? Então, olha só, queridos. Tudo que nós temos veio de Deus. A Bíblia diz isso. Olha que texto lindo. Em 1 Crônicas, capítulo de número 29, versículo 14. Quando Davi, se você não sabe, o texto de 1 Crônicas 29 fala das que Davi está juntamente com o povo de Israel levando a Deus para a construção do templo. E Davi está mobilizando o povo para trazer aquelas ofertas para a construção do templo. E ele mesmo se dispôs a dar do seu tesouro pessoal. Você sabe que Davi era um rei muito rico, mas muito rico mesmo. Tinha muita riqueza em ouro, prata. Mas ao reconhecimento de Davi, no verso 14, ele reconhece algo muito precioso. E ele reconhece que ele só poderia dar aquilo, que o povo de Israel só poderia dar aquilo, porque primeiro haviam recebido de Deus. Ele diz assim, mas quem sou eu? É 1 Crônicas 29, 14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Aí ele diz, tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Olha que lindo. Ele está reconhecendo, ele está dizendo, olha Senhor, nós não teríamos capacidade de dar tanto ouro, de dar tanta prata, de dar tantos recursos materiais para a construção do teu templo, se primeiro o Senhor não nos tivesse dado. Nós só podemos trazer essas coisas a Ti, nós só podemos trazer essas ofertas a Ti, porque primeiro o Senhor nos deu. Quem sou eu, Senhor? Quem é o meu povo para que nós pudéssemos dar tão generosamente? Aí ele diz, tudo vem de Ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Ele reconhecia que tudo vinha de Deus. Então por que nós devemos expressar o nosso amor a Deus? Porque tudo vem dele, queridos. A sua saúde vem de Deus, a sua casa vem de Deus, o seu carro vem de Deus. Amém? Foi Ele que te deu as habilidades, os dons, Ele que te deu. A sua família, amém? Sua esposa, seu marido, seus filhos, foi Deus que te deu. Seus talentos, foi Deus que te deu. Seu emprego, foi Deus que te deu. A capacidade de administrar, foi Deus que te deu. Ou seja, tudo vem de Deus. Todos os dons, todas as dádivas, como diz o apóstolo Tiago, é porque tudo vem dele. E aí a gente não tem outra resposta senão adorá-lo, senão expressar a Deus, o Senhor, a nossa adoração, o nosso amor em forma de adoração. Então por que eu devo adorar a Deus? Por que eu devo expressar o meu amor para Ele? Primeiro, porque Ele me amou. Segundo, porque tudo que eu tenho vem dEle. Terceiro, diga para o seu irmão, porque quando nós adoramos a Deus, o nosso entendimento espiritual é ampliado. Quando nós adoramos a Deus, e principalmente quando adoramos a Deus juntos com outros irmãos, como nós estamos fazendo nessa noite, o nosso entendimento espiritual é ampliado. Quantos de vocês aqui já leram Salmo 73? Salmo 73. O Salmo 73 é muito interessante, porque o salmista ele conta uma experiência pessoal. O salmista estava em uma angústia interna, como todo grande homem de Deus passa. Não pense você que os homens de Deus e mulheres de Deus não passam por suas angústias existenciais, por suas angústias internas, por suas angústias interior. E o salmista que escreveu o Salmo 73, ele estava em uma angústia muito grande, porque ele começou a observar e olhar para os ímpios, e ele começou a perceber que alguns ímpios, apesar da sua impiedade, da sua maldade, da sua crueldade, prosperavam. Tinha saúde, tinha uma família estável,
tinha uma aparente segurança. E ele começou a ver essas coisas e começou a se questionar como é que esses ímpios, apesar da sua maldade, impiedade, crueldade, estão prosperando, estão aparentemente felizes, estão com uma família aparentemente bonita. Por que esses ímpios estão assim, enquanto que eu estou sofrendo, enquanto que eu estou passando por essas provações, enquanto que eu estou passando por essas lutas? E ele começa a ficar nesse questionamento interno, olhando para os ímpios. E a Bíblia diz que ele mesmo confessa: eu tive inveja dos ímpios. E ele diz: olha, quase que os meus pés se desviaram. Olha que interessante, o salmista diz: quase que os meus pés se desviaram, quando atentei para o caminho dos ímpios. Ele ficou olhando, analisando, comparando o ímpio com a sua própria vida, dizendo: puxa vida, aquelas pessoas fazem tanto mal e parece que estão prosperando. Parece que está tudo bem na vida delas e eu procurando ser justo, procurando ser honesto, e essa situação acontecendo comigo, por que isso? E ele ficou nessa angústia e ele quase se desviou. Só que a Bíblia diz que ele teve uma posição, ele decidiu entrar no santuário de Deus como você fez hoje à noite. Ele decidiu entrar no templo do Senhor para adorar o Senhor como você fez nessa noite. E quando ele entrou no templo do Senhor para adorar ao Senhor, quando ele entrou na casa de oração, na casa de Deus, no santuário do Senhor, para adorar, para meditar, para receber do Senhor, o seu entendimento espiritual se ampliou. E aí ele confessa no versículo 16, 17 do Salmo 73. Salmo 73, verso 16 e 17, o salmista diz assim: quando tentei entender isso, achei muito difícil para mim. O que eu acabei de relatar para você. Quando tentei entender isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei na casa de Deus. Até que entrei no templo de Deus. E o que aconteceu? Quando eu entrei no templo de Deus, quando eu entrei no santuário de Deus, quando eu entrei na casa de Deus para adorar juntamente com o povo de Deus, então eu compreendi. Olha o que ele está dizendo. Então eu compreendi o destino dos ímpios. Ou seja, o entendimento dele estava embaçado. Mas quando ele vai junto com o povo de Deus para o templo, para o santuário, quando ele entra no santuário para adorar ao Senhor, a Bíblia diz que o entendimento dele se amplia e ele tem uma compreensão que ele não estava tendo até aquele momento. Então o terceiro motivo porque nós precisamos adorar, e principalmente adorar a Deus junto com os outros irmãos, é porque toda vez que você adora, toda vez que você vem ao templo, ou está em um pequeno grupo, em uma célula, numa casa, com outros irmãos, adorando a Deus, com outros irmãos, o seu entendimento espiritual se abre. Coisas que você não conseguia entender, coisas que você não conseguia compreender naturalmente, você tem a compreensão, você tem a percepção espiritual, você tem discernimento espiritual, e como isso é fundamental para a nossa vida e para que nós possamos lograr êxito nas mais distintas áreas da vida. Porque por pouco, queridos, aquele salmista se desviava do Senhor. E se ele tivesse se desviado do Senhor, nós não teríamos esse salmo tão lindo escrito aqui, o Salmo 73. Depois em casa você confere, você leia, né? Eu não deu tempo de digitar esse estudo para mandar para você, mas até amanhã de manhã ou amanhã à tarde eu mando para todos os discípulos, que esse também é o estudo que vai ser ministrado nas células essa semana, amém? Então olha só que tremendo, o entendimento dele se abriu, quando ele estava na casa de oração, no santuário do Senhor, junto com outros irmãos adorando. Quarto motivo porque eu devo adorar a Deus, ou seja, expressar o meu amor por Ele. Vamos dizer junto? Adorar é expressar o meu amor a Deus, por quem Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele diz e por aquilo que Ele prometeu fazer. Então, adorar é expressar o nosso amor a Deus. Então, quarto motivo, por que eu devo adorar? Porque quando adoramos a Deus, nós somos fortalecidos e nós somos renovados. É claro que Deus, Ele em si, Ele é o foco da nossa adoração. É claro que a gente não adora a Deus pensando nos benefícios que a gente recebe. Mas sem sombra de dúvidas, ao adorá-lo, nós somos beneficiados também. E um desses benefícios é que toda vez que você adora a Deus, você é renovado em sua presença. Toda vez que você adora a Deus, você é fortalecido, você é ampliado nas suas forças espirituais. Todas as vezes. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 18, verso 28 a 32. Eu estou lendo na versão NVI.
Nova Versão Internacional. Diz assim: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Então o salmista está em um momento de oração, de adoração ao Senhor. E lá no finalzinho desse texto, no versículo 32, Salmos 18, 32, ele diz: Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Ele é aquele que torna em luz as minhas trevas. Ele é aquele que mantém a minha lâmpada acesa. E quantas vezes nós precisamos que a nossa lâmpada seja mantida acesa, né? Jesus disse, o profeta Isaías disse, né, sobre o Messias, que se cumpriu em Jesus, que ele não apagaria o morrão que fumega e nem quebraria a cana rachada. O que é esse morrão que fumega? Pense aí em um candeeiro. A gente usava muito isso quando era criança. Acho que os irmãos aqui que têm da minha idade para trás, 40 e poucos anos para trás, devem se lembrar muito bem disso. Sim ou não? Esses dias eu fui na casa da minha cunhada e tinha lá um candeeiro na parede como enfeite. Hoje a gente só usa para enfeitar. Candeirozinho pintado. Mas na minha época, quando eu nasci, para você ter ideia, minha mãe disse que não tinha energia elétrica na nossa casa. E tinha um candeeiro e o combustível do candeeiro era querosene ou óleo diesel. E colocava fogo ali naquele pavio e ficava aquela fuligem, aquela fumaça, né, em casa. Ela disse que quando eu acordava pela manhã, as minhas narinas estavam escuras daquela fumaça terrível do candeeiro. Então o que é um morrão que está fumegando? É como não tem mais combustível, só fica aquela fumaçazinha saindo, não tem mais luz, não tem mais brilho, não tem mais fogo. O fogo apagou, só está aquela fumaçazinha saindo, né, daquele borrão. E aí a Bíblia diz que Jesus não apagaria o morrão que fumega, que está só saindo fumaça. Ele não ia terminar de apagar. O que ele ia fazer? Ele ia colocar fogo. O morrão de Pedro, por exemplo, estava apagando. Jesus não terminou de matar, de apagar o fogo de Pedro. Pelo contrário, ele disse: Pedro, quando te converteres, consolida os teus irmãos. Ele incendiou o fogo de Pedro. Então Jesus não é aquele que está querendo apagar o fogo de ninguém, queridos. Quando um dos seus discípulos, quando um de nós está com o nosso fogo apagando, ou seja, estamos nos sentindo desanimados, estamos nos sentindo fracos, estamos nos sentindo desolados, ele não vem para tentar terminar de apagar o fogo. Pelo contrário, a intenção dele é que nós sejamos incendiados novamente com o fogo do seu Espírito Santo. Amém? E aí o texto diz aqui que ele mantém a nossa lâmpada acesa. Diga para o seu irmão: Jesus mantém a sua lâmpada acesa. Diga para ele: Jesus vai manter a sua lâmpada acesa, o seu fogo aceso. E ele diz que ele é aquele que nos reveste de força. Quantas vezes você está se sentindo desanimado, cabisbaixo, abatido, e você vem para a casa do Senhor, e você adora a Deus junto com seus irmãos, e você chora na presença de Deus, e você levanta a mão, e você ora no Espírito Santo, e você derrama suas lágrimas diante do Senhor, e quando você sai desse ambiente de adoração, seja aqui, ou seja no pequeno grupo, nas casas, nas células, você sai daquele ambiente, ou desse ambiente renovado, com as suas forças renovadas, pronto para vencer mais uma batalha, pronto para vencer mais uma guerra. Quantos de vocês já experimentaram isso nos cultos, em algum momento da sua vida? Ou só algumas pessoas? Eu vou perguntar de novo. Quantos de vocês já experimentaram um renovo de Deus nos cultos? Aleluia! Todos nós, queridos, experimentamos esses renovos. Amém? Então, por que nós devemos adorar a Deus juntos? Porque quando nós adoramos, nós somos fortalecidos, nós somos renovados. Agora, qual é o tipo de adoração que Deus aprecia?
Qual é o tipo de adoração que Deus ama? Deus ama aquela adoração que é feita de todo o coração. Diga comigo, a adoração que Deus ama, a adoração que Deus recebe, é aquela adoração feita com todo o coração. A Bíblia nos fala sobre o rei Ezequias, em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 21. Sobre Ezequias diz assim: em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus, e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Ou seja, a adoração que Deus se agrada, a adoração que Deus recebe, é aquela que é de todo o coração. Não é uma adoração insincera. Deus odeia a insinceridade. Uma das broncas, estou usando um termo chulo para você entender o que eu quero dizer, uma das broncas de Jesus com os fariseus, é que eles eram hipócritas, eles eram fingidos. Eles gostavam de adorar publicamente apenas para aparecer para as pessoas. Eles gostavam de orar em pé nas esquinas das praças, não era porque eles tinham muita espiritualidade, é porque eles queriam apresentar um show, um espetáculo, para que as pessoas pudessem ver o quanto eles eram, entre aspas, super espirituais, super conectados com Deus. E uma das broncas de Jesus com eles é justamente por conta da hipocrisia, porque embora aparentemente eles eram bem afeiçoados, vestiam suas indumentárias muito bem organizadas, mostravam uma oração muito religiosa, ou uma adoração muito religiosa, mas Jesus disse que o seu interior estava cheio de maldade, de crueldade, de ódio, de ressentimento. Eles eram hipócritas. Jesus cita também Isaías 29:13. E o que Isaías 29:13 diz? Isaías 29:13, o profeta está condenando uma adoração insincera, está condenando uma adoração sem vida, sem coração, uma adoração apenas litúrgica, apenas decorada, apenas memorizada. É possível nós cairmos nesse erro, queridos, se nós não vigiarmos. Deus odeia adoração insincera, Deus odeia adoração sem coração. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 29, verso 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Isaías 29:13. Esse povo me honra com seus lábios, apenas com seus lábios, apenas com sua boca. A adoração que eles estão prestando para mim é feita apenas de regras ensinadas por homens, é apenas tradição, é apenas liturgia, é apenas um cerimonialismo sem vida, é apenas algo mecânico que eles já aprenderam e estão repetindo constantemente, sem refletir no que estão fazendo. É só isso, simplesmente isso. Eles estão repetindo mecanicamente um ato litúrgico, mas eles não refletem, não têm vida, não têm coração, não têm uma ação inteligente empregada na sua adoração. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então a Bíblia diz que a adoração que Deus ama, que Deus recebe, é aquela adoração de todo o nosso coração, sincera, verdadeira, com todo o nosso ser. Por isso, desde que nós começamos lendo, diz que o primeiro mandamento é: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amém? Jesus disse em João capítulo 4, verso 23, que Jesus está procurando adoradores, que Deus, o Pai, está procurando adoradores. Olha que interessante, Deus está procurando adoradores, mas não é qualquer tipo de adorador, não é qualquer tipo de adorador. A Bíblia diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai está procurando verdadeiros adoradores. Queridos, escute isso. Se há verdadeiros adoradores, é porque também há falsos adoradores.
Não é verdade? Se há verdadeiros adoradores, há falsos adoradores. E que eu e você sejamos esses verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor com vida, com paixão, com entusiasmo, que adoremos ao Senhor com coração, com sinceridade, com verdade, em espírito, porque o Pai está de olho nesses adoradores, o Pai está procurando esses adoradores. Quando o Pai vê um adorador assim, o Pai se move em direção a esse adorador. O Pai ouve a adoração desse adorador e o Pai libera a bênção sobre esse adorador, que é aquele que o adora em espírito e em verdade. Então o Pai está procurando adoradores assim. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, meus amados, eu já falei aqui muitas vezes, adorar não é apenas cantar. Adorar não é apenas cantar. Cantar faz parte da adoração, porque é um louvor que nós estamos prestando a Deus. Nós estamos usando a música, né, e os instrumentos musicais, e a música como um todo, para expressar a Deus o nosso amor, a nossa gratidão, para falar da grandeza dEle, declarar quão grande, poderoso, extraordinário Ele é, elogiá-lo no mais alto nível que nós podemos, reconhecer os seus atributos através da música, da canção, dos toques, dos instrumentos. Nós estamos expressando a nossa adoração a Deus também na música, sim, mas não é apenas música, porque tem muitas pessoas, muitos crentes, que confundem adoração com música, e tem outros que confundem mais ainda, de forma mais estrita, música, adoração com estilo musical. Por exemplo, vamos cantar o que agora à noite? A gente vai cantar só música de adoração. Ou a gente vai cantar 2 músicas de adoração e 3 corinhos de fogo, vamos dizer assim. Como se as outras canções não fossem adoração, queridos. Cada canção que é cantada para Deus, com coração quebrantado e sincero, é uma canção de adoração. Não importa se tem um ritmo mais lento ou se tem um ritmo mais de celebração. Você vai ver na Bíblia, por exemplo, o povo de Israel era um povo que celebrava, e o próprio Deus gostava de ser celebrado e ordenava para que o povo celebrasse a Ele. Por isso que Deus, principalmente na antiga aliança, instituiu tantas festas. Você tem festa do tabernáculo, festa de Pentecostes, festa do Purim, você tem festa da colheita, tantas festas em que o povo em cada momento se reunia para festejar, para cantar, para dançar para o Senhor, com tamborins, com palmas, com alegria, com júbilo, porque eles estavam celebrando ao Senhor. Então a música, ela é parte da celebração, da adoração, mas ela não é apenas ela a adoração. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? A adoração é mais abrangente. A adoração é mais abrangente. Então, se eu não expresso a minha adoração a Deus, o meu amor a Deus, apenas através da música, de que outras maneiras eu posso expressar a minha adoração? De que outras maneiras eu posso expressar o meu amor a Deus? Quais são as outras maneiras que eu posso adorar a Deus além da música? Porque a música faz parte, mas não é apenas ela. Primeira coisa, quando eu ouço e pratico a palavra de Deus, vou repetir, quando eu ouço e pratico a palavra de Deus, isso é um ato de adoração. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você faz para a glória de Deus é um ato de adoração. Se você cria os seus filhos para a glória de Deus, isso é um ato de adoração. Se você é um bom marido e cuida bem da sua esposa e você faz isso para a glória de Deus, isso é um ato de adoração. Se você é uma boa esposa, cuida bem do seu marido e da sua casa e você faz isso para a glória de Deus, isso é um ato de adoração. Se você usa os seus dons no reino de Deus para a glória de Deus, isso é um ato de adoração. Ou seja, tudo que você faz, se você exerce a sua profissão, diga o nome da sua profissão aí, diga aí sua profissão. Profissão? Ixi, você não sabe a sua profissão. Qual é a sua profissão? Quando você exerce a sua profissão, amém? Para a glória de Deus, você está adorando. O pedreiro que ele trabalha como pedreiro e ele faz isso para a glória de Deus, enquanto ele está trabalhando, aquilo é um ato de adoração.
Vocês estão percebendo como a adoração é muito além do que apenas cantar? Quase estão entendendo o que eu quero dizer? Então, eu vou dizer pelo menos 7 coisas, e não encerra aqui o assunto, mas não dá para falar muito, né, por conta do tempo. Eu vou falar de forma bem rápida. 7 coisas que a gente pode fazer de forma prática para expressar a nossa adoração a Deus. Primeiro, toda vez que você ouve a palavra e coloca em prática, você está adorando. Toda vez que você ouve a palavra de Deus e coloca em prática, você está adorando. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 31, versículo de número 12. Deuteronômio 31, 12. Diz assim: ajuntai o povo. A gente ajuntou hoje à noite. Reuniu. Ajuntai o povo. Quem? Quem é que é para juntar? Os homens, as mulheres, os meninos, ou seja, as crianças, e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade. Para quê? Para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor nosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Para quê? Ajunte o povo. Deus está dizendo, ajunte o povo. Reúna o povo. É para reunir quem? Reúna os homens, reúna as mulheres, reúna as crianças. Para quê? Para que eles ouçam e aprendam. Para que ouvir e aprender? Para temer a Deus. Para quê? Para cumprir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço, aprendo, aplico a palavra de Deus na minha vida, eu estou adorando a Ele. A Bíblia diz, Jesus disse em João 13, 17, agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados sois se as cumprirem. Agora que vocês sabem estas coisas, vocês são bem-aventurados, são abençoados, se vocês as colocarem em prática. Então, ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus e, sobretudo, praticar a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus na nossa vida, é um ato de adoração. O que mais que podemos ter como um ato de adoração? Quando nós louvamos juntos de todo o nosso coração. Como hoje à noite nós tivemos um período de louvor tão abençoado, tão cheio de êxtase, né, espiritual, tão gostoso, em que os irmãos que estavam presentes no momento da adoração puderam derramar o seu coração do louvor, puderam derramar o seu coração diante do Senhor. Então, todas as vezes que nós também celebramos juntos, cantamos juntos, nos reunimos para cantar ao Senhor, para louvar o Senhor, nós estamos em um ato de adoração. Salmo 32, versículo 11, eu vou ler numa versão bem contemporânea, que é a mensagem, traduzida por Eugênio Peterson. Diz assim, nessa versão, Salmo 32, verso 11. Celebrem ao Eterno, cantem juntos, todos, vocês de coração honesto, não se calem. Celebrem a Deus, celebrem ao Eterno, o Eterno é Deus. Celebrem, cantem juntos. Olha a importância de cantarmos juntos, irmãos. Eu estou enfatizando nesses domingos a importância do corpo, da coletividade. Eu sei que você ora sozinho, eu sei que você lê a Bíblia sozinho, eu sei que você tem o seu momento de cantar para Deus sozinho lá no seu quarto, maravilhoso. Mas eu estou enfatizando esses domingos a importância de celebrarmos juntos, estarmos juntos. E a Bíblia diz, celebrem o Eterno, cantem juntos. Não sozinho apenas, mas juntos, junto com a igreja, junto com o corpo, junto com os outros povos de Deus. Todos, vocês de coração honesto, não se calem. Não se calem. Diga para o seu irmão, não se cale. Não se cale. Abre a sua voz, sua garganta, sua boca. Expresse o seu louvor a Deus. Expresse sua adoração a Deus. Não se cale. Você pode estar ouvindo uma palavra como essa, você pode estar adorando com a sua boca. Glorificando a Deus. Exaltando ao Senhor, amém? O que mais? Estar reunidos para orar, é outra forma de adoração. Nos reunir para orar. A Bíblia diz que a igreja primitiva, Atos 1,14, todos eles se reuniam sempre em oração. Atos 1,14, eles se reuniam, eles não oravam apenas sozinhos, mas eles tinham momentos de orarem juntos, coletivamente. Para você ter ideia, quando o Pentecostes aconteceu lá em Atos 2, houve uma preparação. A Bíblia diz que eles estavam já orando há alguns dias na casa,
lá no cenáculo, já estava alguns dias orando, clamando, intercedendo, buscando. E aí o fogo de Deus veio, o Espírito Santo veio sobre eles foram cheios. Mas eles já estavam orando juntos há algum tempo. E como é poderoso quando nós oramos juntos, irmãos. Deixa eu te ensinar algo muito precioso. A oração individual é poderosa, A oração individual, aquela oração só você e Deus, lá no seu quarto, quando você tranca a porta, fica só você e Deus, como Jesus nos ensina em Mateus 6,6. É a oração da intimidade com Deus. É aquela oração que você ora para ter comunhão, para ter intimidade, sabe? Para derramar tua alma e teu coração com todo o teu ser diante do Senhor. Mas quando você ora coletivamente, as respostas são mais rápidas, as respostas são mais velozes. Amém? Então, se nós nos colocarmos aqui como igreja, e nos levantarmos hoje à noite para orar, em favor de um propósito, o que vai acontecer? Nós vamos experimentar respostas mais rápidas, respostas mais velozes. Amém? Vamos experimentar respostas mais velozes. Amém, queridos? Então diga para o seu irmão, se você orar com a igreja, você vai experimentar respostas mais velozes. Então, orar juntos, orar coletivamente, é uma forma de expressarmos a nossa adoração a Deus. Em Romanos 1,12, em uma versão que não tem em português, eu fiz uma tradução livre, diz assim: nós devemos ajudar uns aos outros com a fé que temos, a fé de vocês me ajudará, e a minha fé ajudará vocês. Nós devemos ajudar uns aos outros com a fé que temos. A fé de vocês me ajudará e a minha fé ajudará vocês. Ou seja, quando nós estamos orando juntos, queridos, há um fortalecimento espiritual, há uma edificação mútua. Além de estarmos adorando a Deus, nós estamos ajudando um ao outro por meio da fé que nós temos. É igual uma brasa, um fogo aceso, um fogão a lenha. Aí você vem, talvez a sua brasa está tão fraquinha, já está quase apagando. Aí você se une com o irmão que está fogo puro. Você se une com o irmão ali que está cheio do fogo de Deus. O que vai acontecer? Você vai se incendiar. Agora, qual é o nosso problema? A gente já está com a brasa quase apagando às vezes, e a gente se usa com aquele que já apagou totalmente. Aí morre, meu irmão, aí o fogo apaga. Se você está sentindo que a chama está quase apagando, se una com quem tem mais fogo que você. Diga para o seu irmão, ande com gente que tem mais fogo que você. Diga, ande com gente que tem mais fogo que você. Mais fogo de Deus. Porque senão o fogo apaga. Esse é o problema, você já está com fogo minguando. Aí você quer andar com aquele que a brasa já está, não tem nem calor mais, já está extinta. Só está cinza. Aí pronto, meu irmão. Aí termina de morrer. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É verdade, pode crer. Está chamando quem? Não quer, rapaz. Está desobedecendo seu pastor? Eu estou dizendo que é assim e você está dizendo que não? Que negócio é esse? Amém? Diga amém. Fala assim, amém. Diga amém. Então, meus amados, nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter esse entendimento. Diga glória a Deus. Estar juntos para orar. Outro motivo, outra maneira de expressarmos amor a Deus em adoração, quando nós participamos juntos da ceia do Senhor. Queridos, não fiquem sem participar da ceia do Senhor. Você não é crente, você não é de Jesus, você não é do Evangelho. A ceia é para quem é crente. Quem não deve participar da ceia é quem não é de Jesus ainda, mas você é de Jesus, você é do Evangelho, você é de Cristo. A ceia é a renovação da sua comunhão com Jesus e a renovação da sua comunhão com os irmãos, com o corpo. Então, quando você está celebrando a ceia do Senhor junto com a congregação, você está em um ato de adoração a Deus. Olha o que a Bíblia nos fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 16 a 17. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus, na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos nos tornando parte no sangue de Cristo?
E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 16 e 17. Então, quando você participa da ceia com seus irmãos, você está em um ato de adoração a Deus. Você está participando junto do mesmo sangue de Cristo, do mesmo corpo de Cristo partido por nós, do mesmo pão e do mesmo cálice, declarando que nós somos um corpo, um só corpo em Cristo. Embora muitos membros, nós somos um só corpo. Eu tenho dito aqui que muitas pessoas dizem assim, eu amo Jesus, mas não amo a igreja. Queridos, você não pode amar a cabeça e não amar o corpo. Imagina se eu chegasse para minha esposa e dissesse assim, amor, eu amo a tua cabeça. Tua cabeça é maravilhosa, mas o teu corpo não estava com nada. Ela ia me dar uns cascudos. Eu ia ter que abaixar assim. Eu ia ter que abaixar e ela ia me dar uns cascudos. Brincadeira, irmãos. Ou seja, eu não posso dizer que amo só a cabeça e não amo o corpo. Se você ama a cabeça, você ama o corpo. Então, na igreja de Jesus é a mesma coisa. Eu amo Jesus. Muito bem, maravilha, Jesus é o cabeça. Mas o corpo de Jesus é quem é a igreja. Então, se você ama Jesus, você tem que amar a igreja. Não basta amar Jesus, tem que amar Jesus e a igreja, porque Jesus, o próprio Jesus amou a igreja. E a Bíblia diz que ele amou tanto que deu a sua vida por ela. Efésios 5, 25. Amém? Então, quando você celebra a ceia junto com seu irmão, você está em um ato de adoração. Quando nós oferecemos as nossas vidas como sacrifício ao serviço de Deus, nós estamos em um ato de adoração. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 12, versículo 1, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração de vocês, que vocês devem oferecer a Deus. Quando você se apresenta como um sacrifício vivo, quando você se apresenta como uma oferta viva para o Senhor, o seu serviço dedicado a Deus, isso é um ato de adoração. Você tem dons, você tem habilidades, você tem talentos, e você precisa usar isso para o reino de Deus. Você tem que estar perguntando o tempo todo a Deus. Queridos, você precisa perguntar a Deus, Senhor, como eu posso ser útil no teu reino? Senhor, como eu posso ser útil na tua obra? Senhor, como eu posso contribuir com os meus dons? Pastor, mas eu não sei ainda quais são os meus dons. Então peça a Ele, Senhor, me mostra quais são os meus dons. Todos vocês são indispensáveis no reino de Deus. Indispensáveis. Não existe ninguém que não seja útil no reino de Deus. Não existe ninguém que não seja importante para Deus. Não existe ninguém que Deus não queira usar com seus dons, talentos e habilidades. Paulo está dizendo, olha, estou orando, rogando, pela misericórdia de Deus, que vocês se consagrem a Deus, que vocês se ofereçam a Deus, se ofereçam como um sacrifício vivo. Ofereçam o seu serviço a Deus, o seu serviço dedicado a Deus, porque esta é a adoração que vocês devem prestar a Deus. Quando você oferece o seu serviço, você está prestando uma adoração a Deus. Eu tenho um dom de cuidar de crianças. Eu quero, sabe, abrir uma célula de criança. Eu quero fazer um culto de criança simultâneo aqui no domingo à noite. Eu quero contribuir com o meu dom. Eu amo criança, eu gosto de cuidar de criança. Se você fizer isso, você está adorando a Deus com o seu dom. Eu tenho muita habilidade em administração. Eu quero cooperar com este dom na igreja, eu quero ajudar na administração, coletando o número de convertidos, ajudando no processo de consolidação deles. Se você faz isso com o seu dom de administração, você está adorando a Deus, está servindo o corpo de Cristo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu gosto de cozinhar, eu sou muito bom no que faço, eu cozinho muito bem, eu faço bolos maravilhosos. Eu vou fazer bolos para vender, para levantar recursos para a construção do templo. Se você faz isso, com o teu dom de fazer bolo, você vai estar adorando a Deus.
Então todos vocês têm dons, todos vocês têm algo que pode doar como serviço para Deus. E quando você faz isso, você está adorando a Deus. Vocês estão entendendo, meus amados? O que mais? Ele diz que nós podemos adorar a Deus também por meio das nossas contribuições financeiras, das nossas sementes de contribuições financeiras no reino de Deus. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 16, 2. A Bíblia é a mensagem. Todo domingo, cada um traga uma oferta, sejam generosos. 1 Coríntios 16, 2, eu estou lendo a mensagem, que é uma versão contemporânea. Todo domingo, cada um traga a sua oferta, sejam generosos. Quando você traz a sua oferta, seus dízimos, suas primícias, quando você contribui financeiramente no reino de Deus, você está adorando. Entregar dízimo é um ato de adoração.